Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, estamos começando aqui o primeiro episódio do Podmentes e temos um convidado muito especial. Cara, tô muito feliz por isso estar acontecendo. Quero falar aqui um pouco sobre o convidado, né? O nosso convidado Hoje, na verdade, a gente vai falar sobre uma história muito importante da vida dele. A gente vai ouvir. E é daquelas histórias que mexem com o coração, despertam a fé e mostra também que a transformação, ela é possível. O nosso convidado passou por lutas profundas, casamento em crise, depressão na família, alcoolismo e ainda enfrentou diagnóstico devastador da filha. Mas também viveu milagres de libertação e uma virada completa na sua vida. Pois é. E hoje ele é pregador, não é isso? Isso. Pregador da palavra de Deus. Tô muito feliz por receber você aqui. E com vocês, o nosso amigo Johnny. E aí, Johnny, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha! Você tá feliz de estar aqui? Muito feliz, né? Primeiro episódio do Podmentes, né? Meu coração muito, tá aí o seu. Tô também ansioso, o coração fica acelerado, né? Verdade. Johnny, a gente gostaria um pouquinho de saber da sua vida, né? De como que foi, essas batalhas que veio na sua vida e você conseguiu superar. Conta um pouquinho pra gente. Então, assim, tudo começou foi, né, em 2020, né, na época da pandemia, assim, que foi o começo que caminhou para conversão, né? Porque antes, assim, eu vivia, né, jogado no mundo mesmo, no alcoolismo, né, e achava que vivia uma felicidade, né, mas era uma felicidade momentânea, né? Porque eu bebia, achava que estava feliz, aí minha família junto, minha esposa junto, e nisso eu não via que, na verdade, eu tava se afundando, né? Uhum. Meu casamento tava acabando se afundando por causa do alcoolismo, porque pelo alcoolismo vamos dizer assim, eu maltratava minha esposa, né? Só que eu não via isso, não percebia. E isso foi acabando, desgastando o meu casamento, né? E eu cada vez mais bebendo mais. Bebendo mais, né? Porque procurava saciar um vazio, né, que tinha, né? Verdade. E tipo assim, qual foi o momento que entrou a palavra de Deus na sua vida? Então, foi assim, quando meu casamento, vamos dizer assim, muito mais por causa de mim, não muito por causa da minha esposa, né? Meu casamento já tava virando tava se indo por água abaixo mesmo, vamos dizer assim. Aí, na época da pandemia, que as igrejas estavam fechadas, aí eu vi uma live do pastor Carlinhos, da igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Alves. Uhum. Pastor Carlinhos, Deus abençoe sua vida mais ainda, hein? Você é querido. Aí, através da live eu falei... Aí sabe quando assim, Deus deu tipo, vamos dizer, um start assim na minha mente, falou, não, eu vou lá naquela igreja, quando a igreja abrir eu vou lá. Aí como eu já conhecia o pastor Carlinhos, por causa que eu morava na fazenda do vô dele antigamente, aí eu conversei com ele e falei. Aí até que abriu de novo a igreja. Eu fui lá. Aí eu fui numa quinta-feira, foi só eu, sozinho. Uhum. Aí no domingo, dia 22, eu voltei lá com a minha família. Aí foi o dia que eu aceitei Jesus, pela palavra que foi pregada lá. Nossa. Aí, sabe... E dali começou, vindo a transformação. A transformação, né? Deus foi trabalhando, né, tanto em mim, principalmente, né, e no nosso casamento. E aí, assim, nesse período, antes disso, minha esposa estava tratando, já fazia 3 anos, que ela tratava de depressão, síndrome do pânico e ansiedade. Aí... eu já não sabia mais o que fazer, na verdade. Porque eu saía para trabalhar, ficava preocupado com ela, né? De acontecer algo, né? Porque eu vou até dizer assim que até então eu achava que depressão era frescura, como muitas pessoas acham que é. Né? Eu creio nisso, que tem muitas pessoas que acham que a depressão em si é frescura, mas não é. É uma doença que ataca a mente da pessoa, né? Verdade, concordo. E não tô dizendo, não quero influenciar ninguém a nada, mas assim,
Não tô dizendo que o médico não ajuda, o médico ajuda. Não tô dizendo que não é para ir no médico procurar ajuda, né? Mas só que ela ficou 3 anos indo no psicólogo, tomando remédio. E tava lá, se tratando, mas não via melhora, entendeu? Só ficou, vamos dizer, estagnado naquilo mesmo. Ela tinha que tomar remédio para dormir. Era para tomar 1, ela tomava 3 para conseguir dormir. Aí nós começamos, né? Voltando lá quando nós começamos a caminhar na igreja. Aí começamos a ir nas vigílias, que a igreja faz umas vigílias lá na fazenda. Aí uma pastora orou por ela. Aí depois daquele dia ela chegou em casa. Ela falou, eu não vou mais no psicólogo. Eu me sinto muito mais bem na igreja do que ir no psicólogo. Olha que maravilha. E daí fomos indo para a igreja, fomos continuando indo. Aí foi dia 22, né, de novembro, né, fez 5 anos agora que nós tomamos essa atitude de mudança de vida, né? Eita glória. Aí em janeiro já teve batismo e nós já fizemos um curso e já se batizemos em janeiro, descemos as águas, em janeiro de 2021. Dia 3 de janeiro de 2021. E assim Deus foi fazendo, foi transformando. Aí nós ficamos um tempo na igreja ali do Evangelho Quadrangular de Francisco Alves. Aí nesse meio tempo também minha esposa parou de tomar tudo quanto é tipo de remédio, né? E aí eu já caminhei para intercessão, fui para intercessão. Aí só que daí aconteceu que o serviço que eu tinha, que eu tava, não ia precisar mais de mim. Aí me foi mandado embora. Aí eu rodei, não achei serviço na região. Aí meu pai mora perto de Paranavaí. Aí a patroa dele tava precisando de um empregado lá. Aí eu fui pra lá. Aí fomos pra lá, pra São João do Caiuá. E daí nisso minha esposa foi grávida, né? Que nesse tempo ela tinha engravidado. Foi grávida pra lá. Aí lá, quando chegou lá, a gente já tava com uns 2, 3 meses que nós tava lá. Aí foi aquela coisa assim, até você se adaptar numa igreja de novo, porque você tá habituado numa igreja, e ainda mais eu, que era a primeira igreja que nós tinha, né, assim, começado a conhecer Jesus ali. Aí fomos buscando a igreja e tal, mas nunca deixei a fé, né? Daí sempre caminhando, sempre prosseguindo mais, né? Aí minha esposa foi no médico, aí como o trabalho era novo, eu não conseguia ficar saindo muito por causa do trabalho. Aí ela foi sozinha pra lá, né? Aí fez uma ultrassom. Aí nessa ultrassom, e foi que falou lá que na ultrassom que o médico pegou e olhou, tinha uma mancha no cérebro da neném, da Emanuele, que é a minha filha mais nova. Daí, aí a minha esposa saiu do consultório e me ligou, desesperado, né, sem chão, porque pensa, né, o médico pegou e chegou e falou pra ela, não, ela não vai, ou não vai andar, ou não vai falar, ela não vai nascer com alguma deficiência, ela vai nascer. Aí minha esposa desesperada. Mas aí o que eu falei pra ela? Vamos entregar na mão de Deus. É verdade. Existe um momento muito importante assim da nossa vida quando a gente está passando por uma dificuldade, é quando a gente encontra, né, pessoas para nos acolher, né? E quando a gente encontra uma igreja e tem pessoas ali, igual o pastor Carlinhos, o que está aqui com a gente também, e pastora Francisca, né? Estive lá também, pastora. Deus te abençoe, viu? Um dia eu vou poder fazer visita aí novamente. Então, assim, quando a gente tem pessoas assim do nosso lado, é muito bom, né? Porque a gente se sente acolhedor, não é? Então, aí eu até mandei mensagem para ela, né? Na época, pedi oração para ela, né? E tudo, né? Aí orou, aí nós ficamos orando, né, por isso, né, que tava na gestação ainda quando descobriu isso, né? Aí passou para acompanhar por um neuropediatra, já antes na gestação mesmo ainda. E foi acompanhando, e nós fomos orando. Aí, quando foi perto dela nascer, uns 20
20 dias antes dela nascer. Uhum. Aí veio mais outra provação, vamos dizer assim, Meu outra Deus. prova mesmo. Que daí minha esposa abaixou as praquetas. Aí chegou, chegou 3 médicos para conversar comigo e falou: nós vamos ver o que nós vamos fazer com ela. Porque do jeito que tá, não pode ficar a neném mais na barriga dela, porque vai prejudicar tanto a neném como ela. Só que nós podemos não conseguir controlar a hemorragia. Nossa. Em outras palavras, ela poderia morrer ali. Agora, imagina assim, uma nova conversão, né? Saindo de alguns hábitos que não era tão fácil, uma nova conversão, depois que se converte, mais algumas provações, vai morar em outro lugar, né? E quando chega lá, recebe mais um diagnóstico. Como que é, tipo assim, suportar tudo isso e ainda por cima perseverar? Eu creio assim que é porque, vamos dizer assim, eu se aprofundei em Deus mesmo. Eu creio que se não tivesse Deus nas nossas vidas, nós não tínhamos suportado o que tinha passado. Eita glória, palavra forte. Porque se você vê em Romanos 12, 2 vai falar sobre a renovação da mente, né? Para nós não se conformar com o mundo que nós estamos vivendo, mas se transformar para a renovação da mente, né? Para experimentar qual é a perfeita e boa e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, né? Porque se não tivesse essa transformação de mente, né? Eu creio que nós não tínhamos suportado isso. Nossa. Verdade. Porque quando você tá assim, Deus veio no meu coração assim falar agora sobre quando você tá no mundo aí assim, quando você está aí que você não tem pessoas na igreja que estão dispostas a te ajudar, a te apoiar, a orar junto com você. É diferente quando você não sabe que tem um pai maior que te acolhe, que te ali pega na sua mão e te dá a força para prosseguir. Verdade. Porque Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas eu sou contigo. Então, é só Ele que faz nós suportar. Porque quando você tá ali somente com pessoas ali no mundo, o que acontece? Quando você precisa contar com alguém, eles só vão estar perto de você quando você estiver servindo eles estiver precisando de você. A hora que você não pode mais dar o que eles querem oferecer, eles vão te abandonar. Verdade. Agora, Deus nunca vai te abandonar. Amém. Glória a Deus. Deus nunca vai nos abandonar. Verdade. Eu queria só trazer uma lembrança também do que me aconteceu, né? E gostaria que você desse continuidade depois de falar dessa história muito importante. Uma vez eu estava no hospital também junto com a minha esposa e meu filho que estava bem ruim. E eu tenho poucas amizades, né? Na verdade. Então eu queria muito, pelo menos um amigo ali do lado, sabe? Nesse momento bem difícil, porque foi a primeira vez que meu filho foi ao hospital e quando ele já foi bem ruim. Só que do lado ali eu vi uma Bíblia aberta. E sabe que amigo que eu lembro? Deus. Glória a Deus. Então quando eu comecei a falar com ele, eu falava: pai, tira meu filho de lá, né? Pai, é a primeira vez dele ali, já tá tomando injeção na veia e passando por dificuldade. E aí foi que eu falei assim: ó, tá vendo? Como que é bom a gente ter Deus do nosso lado? Então depois que eu orei, depois que eu vi Deus começando a transformar ali o meu filho, a vida do meu filho, trazendo mais saúde para a vida dele, eu percebi o quanto Deus é muito importante na nossa vida, né? Verdade. Da mesma forma que você também reconheceu Deus. Então, que legal. É que nem eu falei, se não fosse Deus, não tinha suportado o que passou. Verdade. Você pensa, você chegar, você já tá com um diagnóstico que a sua filha vai nascer com alguma deficiência, né? Aí depois o médico, vamos dizer, praticamente chegar pra você e falar assim: ó, sua esposa pode morrer na sala de parto. Verdade. E você tinha tudo, na verdade, pra, tipo assim, pra ficar de cabeça baixa, né? Pra não querer, sei lá, tipo assim, entrar em depressão, né? Porque era o seu primeiro filho, não é isso?
Não, Ou não? a filha. Filha, né? Tem dois Isso. meninos já, daí a filha Então, foi um momento, eu acho, terceira. que não deve ter sido fácil e veio superação, né? Da palavra. Veio, porque daí o que acontece? Aí, como lá, eu não podia ficar com ela no quarto. Daí eu fui embora pra casa. E o que eu fiz? Coloquei a cara no pó. Nossa. Coloquei a cara no pó. Passei praticamente a noite inteira orando mesmo. E pra honra e glória do Senhor. É nossa, forte. eu forte. fico até emocionado. É forte. Ela não sangrou. Lógico, cortou, sangrou, mas não sangrou nada além do normal. Foi Meu uma Deus. cesárea abençoada, Uhum. né? Daí veio a menina, né, a Emanuele, minha filha, né, que é a terceira filha. Uma benção, né? E daí nós continuamos nos acompanhando, né? Ainda ficava aquele, sabe, aquele medo, né, quando ela nasceu, né? Aí nós ficávamos com medo por causa de não andar, de não falar, né? Porque quando é um bebê não faz nada disso mesmo, né? Aham. Mas assim, mas nunca deixei de acreditar. Cara, Sempre orando a Deus e pedindo a Deus mesmo que fizesse a obra. verdade. E assim, e daí você vê ela hoje, né? É uma maravilha, né? Mas é uma princesa. Por isso que eu acho, assim, importante, meus amados, vocês também que estão nos assistindo aí, a importância da gente ter esse Deus no nosso coração, de se comunicar com Ele, né? De buscar ter uma constância de vida com Ele, porque é nas horas mais difíceis da nossa vida que a gente procura muitas vezes um amigo do lado ali, procura alguém que possa sanar aquela nossa dor, mas não tem, de forma alguma. O único que vai transformar a nossa vida, transformar o nosso momento ali em melhoras é Deus. Então, eu fico pensando assim, você contando essa história, se você ainda estivesse no mundo, talvez você não teria nem coragem para quase nada na vida, né? E quando você entrou dentro da igreja, você se converteu e você começou a ter comunhão com aquelas pessoas também, eu tenho certeza que foi fortalecendo a sua vida, né? É que daí o que acontece? Deus usa pessoas para ajudar, né? Para dar uma palavra de apoio na hora. Amém. Porque o que acontece? Deus usa a boca das pessoas para falar. Verdade. Porque muitas vezes, e agora Deus coloca no meu coração assim um ponto. O que acontece? Muitas vezes nós estamos deixando de ouvir a Deus. Deus tem falado, mas nós estamos deixando de ouvir. Porque sabe o que acontece? Muitas vezes nós olhamos para a pessoa. Não olhamos para a palavra que a pessoa está levando, a palavra que está sendo dita. Levamos para o lado da pessoa. Ah, ele é uma pessoa simples, humilde. Verdade. Mas não é. É Deus que usa. Deus usa quem Ele quer. Na hora que Ele quer. É verdade. Cara, que maravilha. É um momento assim da nossa vida que a gente nunca esquece, né? Não, quando a gente passa por essas dificuldades assim. E eu acho que na hora a gente não consegue perceber, né? Mas depois que passa, que a poeira baixa, parece que a gente fala assim: Deus, como que tu tava ali e eu não percebi? Né? Deus, como que... Não, só o Senhor mesmo, né? Não, é bem que igual você tá falando. Quando a gente tá passando, por mais que nem eu falei, eu tava crendo, acreditando. Uhum. Mas é só depois que você passa a situação mesmo que você olha, como que Deus é bom, que Deus tem feito. Verdade. Né? E assim, tendo continuidade, você vê, a minha esposa, hoje, eu e ela, né, para honra e glória do Senhor, temos um casamento abençoado. Amém. Né? Não vou dizer que todo mundo tem suas diferenças, com certeza. São duas pessoas diferentes, mas eu quero dizer assim que nós vivemos bem, um casamento bem. Amém. Meus 3 filhos, né? A minha esposa louva na igreja hoje, meu filho também louva na igreja, o mais velho, né? E a pequena que também todo mundo falava que o médico falava que não ia andar, que não ia falar nem nada. Ela corre pra tudo quanto é lado dentro da igreja. Meu Deus, que maravilha. Louva na igreja. Fala até pelos cotovelos, que nem diz. Maravilha, que bom. Você vê, né? Quando a gente começa a buscar o nosso Senhor Deus, a gente logo começa a ver as maravilhas na nossa vida, né? Por isso que é muito importante a gente não desistir. Né? Não desistir das dificuldades que vêm e fazer com que a gente se paralise, né? Fique paralisado.
E o quanto é bom também a gente ter amigos, pessoas do lado. Verdade, não? Tem pessoas que vira mais que família, né? Uhum. Assim, a família da igreja, vamos dizer assim, vira uma família mesmo, né? Que vai estar ali uma hora que... Não é sempre que a gente vai estar bem também. Tem aqueles dias que estamos para baixo, que nem você falou lá. Você queria alguém, pelo menos, que mandasse um telefonema. Verdade. Naquela hora, né? Você entendeu? E assim, é por isso que eu procuro sempre mandar mensagem para as pessoas da igreja, né? Quando eu tem uma conexão, né? Não consigo mandar para todos, mas menos para alguns eu sempre mando um bom dia, como você tá. No grupo dos homens lá, eu mando todo dia, eu mando pelo menos um bom dia, uma palavra. Isso é muito importante, a gente se conectar com as pessoas. Teve um momento da minha vida que eu meio que era bloqueado, sabe? Tipo assim, eu só enxergava o lado negativo das pessoas. Eu pensava assim, se eu tiver amizade com essa pessoa, já pode acontecer alguma coisa e ficar de mal e tal. Mas com o tempo, e principalmente agora, eu tô percebendo a importância da gente se comunicar e chamar as pessoas que querem fazer o bem também para nossa vida, né? Buscar ter intimidade principalmente com as pessoas que estão dentro da palavra de Deus. E isso eu tô começando a enxergar, sabe, na minha vida. Eu queria também contar rapidinho que até pra gente dar continuidade nesse podcast, eu tinha medo de chamar as pessoas. Acredita? E Deus tem tocado no meu coração. E aí, do nada, eu fiquei pensando, Deus, quem eu vou chamar? Primeiro eu chamei um colega, o Igor. E aí ele não pôde vir, por conta, enfim, de algumas coisas que não dava pra ele vir. E eu fiquei pensando, Deus, quem? E agora, pai? Esse podcast não vai rolar. Não tem como, pai. Já são 5 meses de preparação e, meu Deus, e agora? Aí Deus toca no meu coração. Aquele rapaz que tava pregando lá, que você tava assistindo até um tempo atrás, como é que é os vídeos dele? Chama ele. E aquele rapaz que falou com você lá no seu trabalho, chama ele. E para a honra e para a glória do Senhor, hoje você está aqui, né? Então, assim, hoje também eu aprendo a importância da gente tirar esse bloqueio, né? Da gente ter medo de se conectar, mas se conectar também com as pessoas certas, né? Pessoas que vai trazer um conhecimento, né? Trazer algo importante para nossa vida e que a gente também traga para a vida deles, né? Na verdade, assim, não é que... o que eu vou dizer assim, não é que você não pode andar com outras pessoas, mas geralmente você tem que andar com pessoas que são mais cheias que você, né? Que tem mais sabedoria para poder te passar a sabedoria. Não tô dizendo que não possa andar com essas pessoas. Você tem que andar com essas pessoas. Porque também tem pessoas que têm menos sabedoria que você que precisam andar com você, né? Mas eu quero dizer assim, que quando você anda com pessoas mais cheias, elas vão você vai aprender algo com elas, né? E na verdade, só que também, até com pessoas mais humildes, você vai aprender muita coisa. Porque Deus é tremendo, Ele faz a obra através de muitas pessoas, né? E nesse aprendizado todo, nesse processo que você tem vivido, assim, hoje, que conselho você poderia passar para alguém que esteja passando por algo próximo com que você passou? Que conselho você poderia dar para essas pessoas? Eu acho assim que primeiro tem que se aproximar de Deus, né? E você vê ali quando Jesus vai lá e cura os 2 cegos, ali a cegueira não vem a ser só uma cegueira que eles estavam cegos ali porque não enxergavam o mundo, mas é uma cegueira espiritual também. Porque o que acontece? Quando nós estamos lá, às vezes nós estamos passando por luta e coiseira, aí essas coisas assim, né, dificuldades e tal, aí nós vamos afogar na bebida, vamos afogar, né, em droga, para que daí eu vou esquecer daquilo ali e isso aí vai passar. Mas nunca vai passar. O primeiro conselho que eu dou é nós temos que encarar de frente o que estamos passando e aceitar
que tem um Deus que tudo pode fazer e pode transformar. Porque se fosse por mim, eu hoje nem estaria aqui, por causa que, assim, eu não teria vivido a transformação. Porque foi Deus que transformou minha vida. Não foi... Né? Ele usou pessoas, como eu falei, para a palavra, mas foi Deus que fez a obra. As pessoas lançaram a semente. Nossa. Vamos dizer assim, é igual um podcast aqui. Ele vai lançar semente para pessoas. Amém. Né? E assim, é você encarar o que você está vivendo hoje e saber que tem um Deus que pode transformar tudo. Legal. Para o homem é impossível. Uhum. Tem tantas situações, né? Igual eu, no álcool, no alcoolismo. Eu não conseguia. Quando eu comecei a ir para a igreja, no começo da minha conversão, eu falei pro pastor Carlinhos, falei para ele assim, mas eu não consigo parar de beber. Nossa. Como que eu vou parar de beber? Eu falava para ele, porque eu era contra, eu não... Eu chegava em casa, eu bebia umas 2, 3 pingas e se tiver de cerveja em casa, eu bebia. No final de semana era 2 caixinhas e 1 litro de pinga. Chegou no final, quando eu tava nessa situação. Mas ele falou, fique em paz, Deus que vai fazer a obra. Olha que maravilha. E você vê, hoje estamos aqui, estamos aí buscando. Tem muito que aprender ainda, mas estamos buscando de Deus, estamos estudando, né? Verdade. Fazendo ITQ, vamos. E o importante é, tipo assim, é logo não ter as pessoas que te pressionem, né? Que mudança automaticamente, né? Você encontrou pessoas que entendeu ali a sua história e que aos pouquinhos, você vendo também a mudança de vida deles, você começou a querer mudar a sua vida, né? Então, é até na mudança que eu vi na própria vida do pastor Carlinhos. Eu conhecia ele, né? Na vida do irmão dele, do Luiz, né? E, sabe? Então, você vê aquela transformação. E quando eu vi ele pregando a palavra, eu falei, nossa, né? Vamos dizer assim, pelo que eu conhecia dele, ele mudou. Eu também posso. Legal. E já que você falou da palavra, é muito importante que você falou. Quando você quando você se converteu e passou por essa dificuldade, logo depois veio a vontade de pregar a palavra, né? Como foi isso? Conta aí pra gente. Então, na verdade, depois que eu desci nas águas, já em dia 3 de janeiro, eu já fiquei com desejo de pregar. Aí um dia, tem a diaconisa da igreja lá, de Francisco Alves. Eu não vou citar nomes, talvez ela não pode não gostar. Mas ela pregou uma palavra e eu vi ela pregando e, sabe, assim, daí eu já tinha descido as águas e, sabe, meu coração explodiu. Sabe, que assim, maravilha. quando dá um start, não, eu falo, eu quero isso também. Aí, glória. Eu quero isso também, foi desse jeito. Aí eu conversei com a pastora, conversei com o pastor Carlinhos, né, com a pastora Francisca, o pastor Carlinhos. Aí que eu queria uma oportunidade. Aí eles falaram, não, vai se preparando que você vai ter. Aí tive, né, a oportunidade, sabe, mas aquilo foi... Como que foi essa primeira oportunidade, assim, depois que você se preparou um pouco ali, como foi? Sei lá, eu acho que se eu conseguir falar uns 15 minutos, eu acho que foi muito. Porque tremia mais que não sei o quê. As primeiras vezes, né, não foi fácil. E, na verdade... Eu não tenho ainda uma leitura muito boa para dizer assim, não sou um leitor. Mas eu errava muito na leitura, porque eu lia muito pouco. Então, minha leitura era péssima. Aí, né, conversei. Aí, antes de eu pregar a primeira vez na igreja, eu também conversei com o pastor Carlinhos, com a pastora Francisca, e pedi para eles se eu podia pregar no Facebook. Aí eu comecei, né, que Deus colocou no meu coração. Aí eu comecei no Facebook, mas... de nervoso, e assim, nervosismo, né, eu quero dizer, e aquilo, ia fazer a live, a internet caía, sabe, eu falei assim, eu ponho no propósito, eu falei, se eu tiver uma pessoa assistindo, eu vou fazer. Glória. E daí foi fazendo, né, foi começando a live, aí depois, né, mesmo com a mudança para lá, eu continuei fazendo as lives no Facebook, fui fazendo.
Aí depois que aconteceu lá um negócio lá que eu troquei de serviço, aí eu não conseguia mais fazer as lives e começou a me prejudicar até de ir na igreja. Só que daí eu me posicionei, né, em Deus, né, e pedi a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero isso pra mim. Porque minha vida espiritual tava morrendo, né, vamos dizer assim. Porque eu não conseguia mais ir na igreja. Até fui numa igreja lá, tive uma oportunidade, preguei lá, né. Mas antes disso eu, né, preguei bastante nas igrejas lá da região lá, né, Pastor Cido, Assembleia de Deus, Pastor Jonas, né, que foi com um pai pra mim lá que colheu lá. Tem a Pastor Esther, né, Pastor Alan, sabe, pastores que fizemos uma amizade lá de conhecimento, né, e na região lá de São João do Caiuá e Paranavaí. Então, os pastores abençoados. Mas daí eu fui lá em Paranavaí, eu fui congregar numa igreja, que eu fui morar mais próximo a Paranavaí. Mas aí eu não conseguia ir muito, por causa do meu serviço. Eu pegava de madrugada e saía de madrugada, passando veneno. E daí eu não fiquei contente com isso. Aí eu orei a Deus e pedi direção a Deus. Eu falei, Deus, prepara outra coisa pra mim, porque eu quero crescer na tua palavra. Quero aprender mais. E aí foi que Deus me trouxe de volta para Francisco Alves. Aí nós já voltamos para Quadrangular, né? A casa, né? Bom filho, a casa torna, né? Verdade, maravilha. Esse momento assim que a gente tem desejo no coração de querer pregar a palavra, logo no início é bem difícil, né? Porque a gente fica procurando referência. Claro, nossa maior referência são os pastores ali, né? Que estão ali do lado. Mas assim, quando você falou assim, eu vou pregar, hoje eu vou querer chegar lá na igreja, como foi assim? Você foi pregando, você foi levando a palavra aos pouquinhos, por exemplo, chamava você lá e você lia um versículo e ali você foi, ou você já foi de uma vez lá depois de ter estudado e conseguiu pregar um pouco? Consegui pregar um pouco, mas como eu falei, foi pouco, já foi estudado e lá não foi a oportunidade para pregar. Daí eu preguei e contei um pouco do meu testemunho, né? Que naquela época era menor o testemunho, que tava no começo da caminhada, né? Aí, assim... Então, foi aquela pregação, assim, não foi... Eu tenho até gravado. Eu acho que tem um pedacinho gravado que o pastor Carlinhos gravou. Mas, tudo vai mudando, né? Com o tempo você vai passando, você vai adquirindo mais experiência. E como você falou, o começo, o que acontece... Pelo menos foi como você falou aí, eu procurei muita referência. E o que acontece? E na verdade, Deus não quer usar as referências. Porque as referências já é as pessoas que ele já tem para usar. Ele chama pessoas em particulares para usar. Ele chama eu e você, cada um de maneira diferente. Eu costumo, assim, dizer, né, comentar assim, que tipo, as pessoas que é para mim alcançar, talvez é diferente das pessoas que você vai alcançar. Às vezes pode coincidir de pessoas nós alcançarmos num propósito junto, como é o podcast aqui. Mas a maioria das pessoas almas que vamos alcançar não vai ser as mesmas almas. Então, Deus nos quer da maneira nossa. Nossa. Então, assim, do jeito que ele vai usar nós, né? Nós nos deixar na mão dele. Ele que faz a transformação. Verdade. E a mudança na vida das pessoas. Verdade. Quando eu comecei com essa questão de querer falar um pouco da palavra, gravar também a palavra de Deus, eu passei por esse momento de querer me inspirar nas pessoas. E muitas vezes também fazer do mesmo jeito, né? É o que você falou ali. Às vezes a gente quer fazer certinho, bonitinho ali, mas não é a nossa forma, né? Não é aquilo que realmente Deus está querendo. Deus está querendo que a gente seja do nosso jeito, né? Forma de pregar, a forma de falar. E é isso que talvez a outra pessoa que está do outro lado vai se identificar. Né? Verdade. E foi também através disso que eu me identifiquei quando eu vi os teus vídeos ali. Por quê? Porque assim, quando eu comecei, foi mais ou menos na mesma etapa que eu vi você falando lá nas redes sociais. Eu falei, não, se ele tá continuando ali, mesmo às vezes caindo, né, a live, ou mesmo talvez ele dá uma errada ali, mas cara, ele tá fazendo, ele não tá parado, né? E eu achei interessante você fazendo isso. Então, mas um começo é difícil mesmo, porque é que nem nós falamos aqui, nós se inspira em outras pessoas, aí depois que você vai entendendo
que Deus quer usar é nós. Então, aí você vai começando a descobrir o seu jeito, Verdade. né? O jeito que Deus quer que você transmita essa palavra, né? Não é fácil, não é? Mas assim, no final das contas, quando a gente consegue fazer, é o que a gente tava falando aqui do lado, aqui agora há pouco, né? Tipo assim, é fortalecedor, né? É muito bom e a gente se sente com o dever cumprido, né? Naquele verdade, momento ali, verdade, né? Verdade. É interessante. Hoje, para quem se converteu, ou não também, mas para quem quer falar da palavra de Deus, qual o conselho que você daria para essa pessoa? Então, eu acho que o primeiro lugar, como sempre até o Luiz fala, pregou lá sobre isso, nós precisamos se curar, né? Nós precisamos se libertar mesmo, né? Porque o que acontece? Uma pessoa ferida, né? Ela tá sangrando ali, então ela vai, às vezes vai ferir mais pessoas. Verdade. Então, glória, essa palavra é forte. Então, primeiro, é assim, né? A primeira coisa, temos que se aproximar de Deus e sermos curados, para poder assim levar a palavra, né? E temos que buscar fazer a obra né? Debaixo da obediência dos nossos pastores, né? Da nossa liderança, diante de Deus, porque eu costumo dizer assim que o dom de ficar sentado na cadeira não tem, não. Nem que for. Não estou dizendo que, né, que todo mundo precisa pregar. Mas um convite que você faz para um vizinho, né, para um parente, para poder ir na igreja, para poder escutar a palavra de Deus, ou até um bom dia, um abraço que você dá na hora que a pessoa está precisando, um abraço sincero, como se fosse Deus que estivesse abraçando, porque Deus às vezes usa pessoas para nos abraçar, né, para nos fortalecer nas horas difíceis. Então, o primeiro que eu falo é isso mesmo, que nós temos que primeiro nos curar, né, libertar, vai ser a vida inteira nós vamos estar se libertando de algo. Legal. Porque nós só vamos se libertar do pecado mesmo quando nós saímos dessa carne, né? Verdade. Ô Johnny, eu gostaria que você pudesse falar uma palavra para as pessoas que estão vendo esse podcast. Pode ser uma palavra de Deus, uma palavra sua mesmo, que possa trazer renovo para as pessoas. Você gostaria de ler na Bíblia ou gostaria de falar? Eu vou ler Romanos 12, 2, que eu já citei aqui, que vai falar, né? Que fala assim, ó, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eita, glória, maravilha. Porque o que acontece? Sabe qual que foi a chave de toda essa transformação que Deus vem fazendo na minha vida? Uma mudança de mente. Verdade. Porque se eu não mudo minha mente para os lados da palavra de Deus, não tem como Deus fazer a transformação. Eu tenho que abrir a mente para a palavra de Deus, que a palavra vai nos transformar. Então, mudar a mente é importante, né? É importante. Mudar a forma de pensar. Forma de pensar. Principalmente dentro da palavra de Deus, né? Verdade. Johnny, muito obrigado, cara, de coração, por ter aceitado o convite aqui da gente, né, do Podmentes. Que você possa... na verdade, a porta está aberta, tanto para você quanto para o Luiz, né? Isso. E também para todas as pessoas lá da Igreja Quadrangular, quiser vir para cá, a gente agradece, né? Estamos no começo e eu estou muito feliz por isso. Amém. Eu vou dar uma palavra aqui para as pessoas. Pessoal, hoje tivemos uma história muito bonita de superação, né? Uma pessoa que se curou através da palavra de Deus e hoje está aqui contando essa história para vocês. Esse é o nosso intuito do Podmentes. Trazer história real, história de pessoas que passaram por dificuldades na vida e conseguiram mudar. E principalmente mudaram porque procuraram
seguir a palavra de Deus, seguir seus princípios, né? E aí Deus ele vai restaurando, vai nos ensinando, né? Então estou muito feliz, muito obrigado, Deus te abençoe, pessoal, e até o próximo podcast. Deixa eu só falar mais uma coisa aqui para vocês. Se inscreve aí no nosso canal Podmentes, né? Entra aí nas nossas redes sociais, comenta aí, compartilha, para que a gente também possa levar essa palavra maravilhosa para muitas outras pessoas que podem ver, né, essa história e também pode mudar a vida delas, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio do Podmentes. Valeu, Johnny. Obrigadão, cara. Valeu. Valeu.